Tema de aprendizagem 1. Minhas metas. Analisar as contribuições das principais teorias clássicas sobre aprendizagem para poder compreendê-la no século XXI. Identificar características da aprendizagem em tempos digitais. Diferenciar conhecimento e informação. Reconhecer a importância do uso reflexivo da informação para enfrentar as contínuas mudanças na realidade atual. Compreender o conceito de sociedade do conhecimento. Compreender a importância da aprendizagem no decorrer da vida. Lifelong Learning. Identificar os 4 pilares da educação segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO. Inicie sua jornada. As pessoas ingressam no ensino superior cheias de expectativas, ansiosas por desenvolver as competências necessárias para a atuação profissional e que, por extensão, poderão ajudá-las a ter uma vida boa e digna. No entanto, é comum alguns se depararem com dificuldades já nas primeiras disciplinas, chegando mesmo a duvidar da própria capacidade para continuarem no curso. Geralmente, isso ocorre porque o ensino superior nos exige muita capacidade de atenção, concentração e discernimento, além de nos desafiar a colocar em prática as habilidades de leitura, escrita, interpretação e cálculo que desenvolvemos no ensino fundamental e no médio. Passado o primeiro susto, com a nossa dedicação, e contando com a ajuda dos professores, demais atores pedagógicos e dos colegas, vamos aprendendo a estudar e aprender os conceitos mais complexos que o ensino superior exige de nós. Interessante observar que mesmo tendo feito, no mínimo, 11 anos de escolaridade, não fomos levados a refletir sobre como aprendemos, que tipo de habilidades são necessárias para aprender. Contudo, e você? Já parou para pensar sobre como aprendemos? Para continuar os estudos, recordaremos alguns pontos importantes. Abordaremos o que é aprendizagem e como se aprende, principalmente num mundo em eterna transformação como vivemos. A capacidade de aprender, principalmente por meio da linguagem, é um incrível diferencial do ser humano em relação aos demais seres vivos. E é fascinante compreender como se dá esse processo. É o que faremos a partir de agora. Desenvolva seu potencial. Desde que surgiu sobre a Terra, o ser humano precisou aprender, e muito. Outros animais são, geneticamente, programados para viver em determinado habitat, portanto, têm determinadas habilidades muito desenvolvidas, que o preparam para aquele lugar específico. No entanto, o ser humano não tem garras poderosas, nem o faro superdesenvolvido, ou menos ainda a força física e a velocidade de alguns animais. Poderíamos mesmo concluir que, dentre os mamíferos, se olharmos do ponto de vista biológico, a raça humana é a menos preparada para sobreviver na natureza. Esta fragilidade, porém, é apenas aparente, pois os humanos contam com uma habilidade que os diferencia dos outros animais e que lhes permitiu viver em qualquer habitat, transformando-os completamente. Essa habilidade é a capacidade de operar, pensar, simbolicamente. Você sabe responder? O que é pensamento simbólico? Iniciaremos por meio de um exemplo. Se eu falar cachorro, você consegue saber ao que estou me referindo, mesmo que não esteja vendo. Você consegue concretizar na mente que me refiro a um animal mamífero, de 4 patas, que tem pelo, rabo, focinho e late. Claro que você pensou num cachorro diferente. Pode ser grande ou pequeno, feroz ou manso, mas terá as características da raça. Isso é a capacidade de operar, simbolicamente, substituir o objeto em si, no caso cachorro, por uma representação mental dele, geralmente, expressa pela palavra. No entanto, há, também, outras linguagens simbólicas, como a dos números, dos sinais de trânsito, etc. Trata-se da possibilidade de representar na mente pessoas, objetos e eventos. Por meio do pensamento simbólico, somos capazes de ir além do que nossos sentidos captam no momento. É por meio dele que temos lembranças do passado, planejamos o futuro. É assim que palavras, números e demais símbolos com os quais lidamos no dia a dia fazem sentido para nós e nos permitem relembrar o passado, planejar o futuro, trocar ideias com outros humanos e, principalmente, aprender. E foi essa capacidade de aprender sempre que trouxe a humanidade até o atual estágio de desenvolvimento. A compreensão de como aprendemos será fundamental para que possamos entender como evoluímos tanto, como fizemos tantas descobertas e inventamos tantas coisas. Ou seja, o como aprendemos ajudará você, estudante, a dar o primeiro passo na produção do conhecimento. Há bastante tempo, vários pesquisadores se puseram a tentar compreender esse processo, e as respostas que encontraram foram diversas. Essa diversidade de respostas se deve, em grande parte, pela época em que viveram, já que a ciência evoluiu. Aportes teóricos clásicos para comprender a aprendizaje.
Não é nosso objetivo, aqui, entender todas as possíveis formas de compreender a aprendizagem já descritas pela ciência, mas daremos uma olhadinha na forma como algumas correntes teóricas compreendem o aprender. O behaviorismo. Este termo, behaviorismo, tem origem no inglês behavior, comportamento, podendo ser traduzido por comportamentalismo. O behaviorismo tem como representantes mais conhecidos autores como John Watson, Burrhus Skinner e Ivan Pavlov. A teoria procura explicar o comportamento humano com base apenas nos comportamentos observáveis, excluindo todo o mundo interno, como os pensamentos, sonhos e motivações. Para o behaviorismo, os seres humanos aprendem sobre o mundo da mesma forma que os outros organismos, ou seja, reagindo a condições do ambiente que consideram bons, ruins ou ameaçadores. Ben et al., 2019, p. 168. Para Skinner, o ser humano é produto do processo de aprendizagem vivido ao longo de sua vida. Ele assimila e responde ao que experienciou, aos estímulos externos, no decorrer da sua história. A aprendizagem seria, então, um tipo de resposta a algo que afeta a pessoa, seja positiva ou negativamente. É, portanto, uma mudança de comportamento como reação a estímulos externos. Experiências agradáveis levariam à repetição da ação, favorecendo que ela se fixe na pessoa, ou seja, a pessoa aprende. São, portanto, reforços positivos. No entanto, as experiências desagradáveis também promoveriam a aprendizagem, pois a pessoa tentaria eliminar o comportamento que as causou. São reforços negativos, favorecem a remoção de determinado comportamento. Com base nesta visão, os behavioristas consideram que a aprendizagem é fruto do treino ou da experiência. E, por isso mesmo, defendem que o ensino deve usar o condicionamento, repetição, treinamento, reforços positivos e negativos. Apesar de hoje sabermos que o condicionamento não é suficiente para promover aprendizagens mais complexas, o behaviorismo traz uma importante contribuição ao indicar que conhecer é um ato de descobrir o ambiente, experiencial, associar fatos ambientais e valorizar a aprendizagem por meio da prática. Questões importantes para se pensar os processos de ensino-aprendizagem. Vioto Filho et al., 2009, p. 30. As contribuições de Piaget. Jean Piaget, de 1896 a 1980, foi um biólogo e psicólogo suíço que desenvolveu estudos sobre o desenvolvimento das funções da mente, com o objetivo de compreender quais são os processos cognitivos por meio dos quais o ser humano conhece o mundo, material e simbólico. Aprofundando. Segundo o dicionário Michaelis, Cognição, 2021, o termo cognição se refere à capacidade humana de processar informações transformando-as em conhecimento. Para isso, utiliza habilidades mentais como a atenção, a associação, a imaginação, o raciocínio, a memória, entre outros. Vioto Filho et al., 2009, e Gilsta, 2013, sintetizam as principais concepções clássicas sobre aprendizagem, ao se referirem a Piaget. Relatam-nos que ele percebeu que o pensamento infantil é diferente do adulto, mais simples, embora tenha uma lógica clara, que é típica de determinada faixa etária. Piaget, 1999, demonstrou que o ser humano vai desenvolvendo níveis cognitivos mais complexos com o passar do tempo. Para este autor, todos os organismos vivos, inclusive o ser humano, buscam equilíbrio com o meio ambiente, mas este mesmo meio os desequilibra o tempo todo. Situações novas, conflitos, desafios, causam desequilíbrios e estes são necessários para o desenvolvimento cognitivo. Podemos inferir, a partir disso, que sem desafios o pensamento humano permanece em níveis menos elaborados, não desenvolve todo o potencial que poderia. A aprendizagem e o desenvolvimento se dão no encontro entre o que o ser humano consegue absorver do mundo utilizando os sentidos e capacidades inatas, com as relações sociais que ele estabelece no decorrer da vida, aspecto psicossocial. A aprendizagem é, segundo Piaget, 1999, um constante processo de desequilibração e equilibração. Tudo tem início num conflito. No entanto, atenção, o autor se referia a um conflito cognitivo, ou seja, uma nova tarefa a ser desempenhada, a necessidade de compreender algo novo, uma dúvida. Esse conflito causa desequilíbrio e, para voltar ao equilíbrio, o indivíduo lança mão de mecanismos internos, que se completam, vão se intercalando no decorrer do desenvolvimento. Descrição da imagem. Na imagem temos um esquema com retângulos e setas. Este esquema é um ciclo que ocorre da esquerda para a direita. Na parte superior da imagem, temos dois retângulos. No primeiro está escrito desequilíbrio, seguido de uma seta. No segundo retângulo temos as palavras assimilação, seguida de uma seta, e a palavra acomodação. Acima deste último retângulo, temos uma seta para cima, apontando a palavra adaptação.
Uma seta curva saindo da palavra acomodação aponta para baixo e para a direita, onde temos um retângulo com a palavra equilibração, mais uma seta e a frase situação-problema. Abaixo deste último retângulo, temos uma seta apontando para baixo onde temos a frase causa um novo desequilíbrio. Uma nova seta curva, apontando para cima, sai deste último retângulo e vai até a palavra desequilíbrio, reiniciando o esquema. Tanto Vioto Filho et al., 2009, quanto Gilsta, 2013, ao descreverem a teoria piagetiana, nos apresentam que, segundo Piaget, os mecanismos internos para a aprendizagem, busca de um novo equilíbrio com o meio, são a assimilação e a acomodação. A assimilação é a incorporação de novas experiências aos conceitos ou esquemas mentais já existentes e a acomodação se refere à modificação e ao ajuste das estruturas e conceitos já existentes, a partir das novas experiências ou informações. Este processo visa a equilibração, e o novo equilíbrio é superior ao anterior, mais elaborado e que, num futuro próximo, será novamente desafiado, dando origem a novas aprendizagens. A partir dos 12 anos, a pessoa ingressa no que Piaget denominou estágio das operações formais, etapa que se mantém no decorrer da vida adulta. Passa a ser capaz de raciocinar, de deduzir e de hipotetizar a partir de proposições verbais. Vioto Filho et al., 2009, p. 36, ou seja, usar a abstração. Assim, o adulto gera hipóteses para explicar o que vivencia, utiliza raciocínio lógico e também é capaz de se descentrar, ou seja, compreender o mundo a partir do ponto de vista do outro. As contribuições de Vallon. Buscamos em Gilsta, 2013, referências para apresentar o pensamento de Vallon, segundo o qual o ser humano é resultado tanto de suas disposições internas, determinação biológica da espécie humana, quanto das influências do meio em que vive. Isso significa que o desenvolvimento do ser humano necessita de interação com a cultura, ou seja, com o modo de vida da comunidade em que a pessoa vive. Isso nos dá a entender que o meio em que a pessoa vive constitui, ao mesmo tempo, as condições necessárias para o desenvolvimento e os limites desse mesmo processo. A consequência é que o desenvolvimento não é linear e contínuo, e sim uma integração entre novas aquisições e as anteriores, mediante os desafios que se colocam para a pessoa e as possibilidades de novas vivências. Segundo Gilsta, 2013, a aprendizagem está relacionada a aspectos afetivos, cognitivos e motores, que estão integrados, ou seja, aprender não é só uma ação intelectual, ela mobiliza o organismo como um todo. Para Vallon, a linguagem é essencial para o desenvolvimento e a aprendizagem, pois é por meio dela que o ser humano, além de exprimir o pensamento, consegue estruturá-lo. As contribuições de Vygotsky. Para Vygotsky, de 1896 a 1934, o ser humano nasce com funções psicológicas rudimentares, básicas, que estão definidas biologicamente. Elas são típicas dos 2 primeiros anos de vida, etapa em que age de modo instintivo e vão sendo superadas a partir do momento em que a criança domina a fala. No entanto, as funções básicas não bastam para que o ser humano possa viver, é preciso desenvolver funções psicológicas superiores, mais elaboradas, o que se dá por meio da interação com outros indivíduos e com o meio. As funções psicológicas superiores são, por exemplo, imaginação, controle consciente do comportamento, atenção, memorização ativa, pensamento abstrato, raciocínio dedutivo, capacidade de planejamento. Segundo este autor, estabelece-se uma relação entre sujeito e objeto no processo de construção do conhecimento, no qual o sujeito do conhecimento não é apenas passivo, regulado por forças externas que o vão moldando e nem é somente ativo, regulado por forças internas. O sujeito do conhecimento é interativo. Veronese et al., 2005, p. 538. Essa relação entre o aprendiz e o mundo, porém, não é direta, e sim, mediada por sistemas simbólicos, como por exemplo, a linguagem. Aliás, a linguagem é essencial ao desenvolvimento e à aprendizagem, pois permite que a pessoa formule conceitos, seja capaz de abstrair, generalizar, operar mentalmente sobre o mundo. Em posição diversa daquela defendida por Piaget, para Vygotsky, 1991, é a aprendizagem que impulsiona o desenvolvimento, e não o contrário. O sujeito aprende na relação que estabelece com o mundo desde bebê, mediada por pessoas e signos, e esta aprendizagem impulsiona o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Para ele, o aprender se dá pela passagem de uma zona de desenvolvimento real, aquilo que o sujeito é capaz de fazer sozinho, rumo à zona de desenvolvimento potencial, ou seja, aquilo que o sujeito tem potencial para fazer, mas ainda está em estado latente, embrionário. Entre estas duas zonas, está a zona de desenvolvimento proximal, que se refere ao que o sujeito será capaz de fazer com a mediação do outro, ou seja, pelo ensino.
Obviamente, dependendo da faixa etária e dos objetivos, o ensino assumirá características diferenciadas, desde a mãe que corrige a criança pequena associando fala e exemplo, até a formação teórica, típica da formação profissional. Segundo Vygotsky, 1991, toda aprendizagem precisa de alguma forma de mediação do outro social, seja pela linguagem, seja pela ação, mas o aprendiz é ativo neste processo. Você sabe responder? O que podemos extrair das contribuições destes atores linhas de pensamento? Não é nosso objetivo, aqui, discutir as aproximações e diferenças entre estes autores, mas, sim, marcar, a partir de suas contribuições, alguns pontos importantes para compreendermos a aprendizagem no século XX. Processos mentais. O ser humano traz dentro de si o desejo, a necessidade de compreender o mundo em que vive, para isso, realiza vários processos mentais. Aprendizagem, memorização, repetição de ações, treinamento, são ações importantes para a aprendizagem, mas insuficientes. Conflitos cognitivos. O mundo desafia o ser humano, empurrando a conflitos cognitivos, e para resolvê-los, rumo a melhor compreensão do real, ele utiliza vários processos mentais. Mobilização. A aprendizagem mobiliza aspectos afetivos, cognitivos e motores, não é só intelectual. Linguagem. A linguagem, além de permitir que a pessoa estruture o pensamento, é essencial para o desenvolvimento e para a aprendizagem. Funções psicológicas superiores. O ser humano nasce com funções psicológicas rudimentares, mas, no decorrer da vida, a partir das aprendizagens, mediadas por outros humanos, é capaz de desenvolver funções psicológicas superiores. Mediação. A mediação do outro é essencial para a aprendizagem. Nenhum ser humano aprende completamente sozinho. Impulsionadores. Conflitos, crises e contradições são, de algum modo, impulsionadores da aprendizagem. Aprendizagem contínua. Desenvolvimento e aprendizagem ocorrem no decorrer de toda a vida, relacionados à riqueza, ou falta dela, do ambiente em que a pessoa vive. Aprendizagem no século XXI. Tendo como pano de fundo as contribuições teóricas que acabamos de citar, vamos pensar na grande importância da capacidade de aprender na realidade atual, que está em rápida transformação. Nunca a humanidade viveu tempos tão voláteis, em que as coisas mudam da água para o vinho repentinamente e o tempo todo. Nosso mundo é muito diferente daquele em que viveram nossos avós ou bisavós. Possivelmente, eles construíram suas vidas sem que fosse necessário conviver com os altos níveis de incerteza com os quais nós lidamos. Provavelmente eles não tiveram dúvidas em relação ao que é certo ou errado na educação dos filhos, por exemplo, pois o nível de informações disponíveis era muito reduzido comparado a hoje. O que se aprendia com a família, na escola, na igreja e com o grupo de convívio era, basicamente, a bússola da ação. Naquela época, era habitual a pessoa concluir os estudos, poucos tinham acesso ao ensino superior, e só depois buscar um emprego e constituir família. Como as inovações na produção ocorriam mais lentamente, muitas vezes, o que um trabalhador aprendeu na formação inicial bastava para que ele conseguisse acompanhar essas poucas mudanças por toda a sua vida laboral. Além disso, era comum a pessoa iniciar sua vida laboral numa empresa e se aposentar na mesma empresa. Hoje, as certezas se perderam. A rápida evolução tecnológica, o desenvolvimento científico e as mudanças que isso traz para os costumes, a ética e a moral, nos levam a conviver com a incerteza, com a volatilidade. Somos levados o tempo todo a aprender e desaprender, para aprender de novo, de outro jeito. Além disso, somos, diariamente, inundados por informações, principalmente, por meio da internet e das possibilidades que ela abriu. Família, escola e igreja continuam tendo seu papel, mas o que pensamos, o que consideramos certo e errado, é fortemente influenciado por essas informações, veiculadas por pessoas que sequer conhecemos. Se as mudanças são marcantes na vida em sociedade e no modo como compreendemos o mundo, acentuam-se mais ainda no ambiente de trabalho. Não sabemos, por exemplo, como será o mercado de trabalho daqui a um ano, que produtos inovadores serão lançados, se determinada profissão continuará a existir ou não. Este cenário exige de todos nós diferentes habilidades mentais em relação àquelas exigidas em gerações passadas. E estas habilidades, sem sombra de dúvida, passam por aprendizagem ao longo da vida. Segundo Pires, 2021, p. 12, vivemos num mundo de constante transformação, no qual a visão crítica, pensamento analítico, criatividade, liderança, resiliência, agilidade, inovação, adaptabilidade, aprendizagem ágil e constante, resolução de problemas, habilidade digital e flexibilidade são competências essenciais. Embora o autor esteja se referindo ao mundo do trabalho e às exigências das empresas para contratação e permanência num posto de trabalho, não há como negar que tais competências são relevantes também para a vida cidadã.
Interessante observar, também, a mudança em relação ao que as empresas esperam do trabalhador, por muito chamado de colaborador. Já não se trata apenas de competências técnicas, específicas para a realização de determinado trabalho, fala-se de competências. Pode parecer uma simples mudança de termo, mas ela sinaliza uma nova forma de compreender o trabalho. Indica que a qualificação, conhecimentos para desempenhar determinada função, geralmente adquirida pela formação acadêmica, é uma etapa importante, mas insuficiente. A noção de competência agrega a qualificação, a capacidade de agir conforme os desafios que se colocam no dia a dia. A competência é desenvolvida em vários espaços formativos, formais ou não, e tem forte apoio na experiência. As empresas valorizam competências diversas no processo de seleção e essas mesmas competências serão importantes no trabalho. Na atualidade, o conceito de competência vem alterando o que antes denominávamos qualificação. A qualificação se refere mais diretamente à formação específica, técnica, enquanto competência relaciona-se a um conjunto composto por conhecimentos, habilidades e atitudes, que se modificam de acordo com as exigências do trabalho. Segundo Banov, 2020, o conceito de competência vem sendo sintetizado na sigla CHA, que significa conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecimento: o domínio intelectual da área de atuação, do conhecimento, da informação, entender clara e corretamente. Esse item comporta ainda a escolaridade, a especialização, os cursos que o candidato fez ou está fazendo. Habilidades: capacidade de saber fazer, da aplicação técnica, da experiência. Atitudes: capacidade de agir, comportar-se e tomar decisões adequadas às exigências do momento. Banov, 2020, p. 31. O conhecimento, geralmente, é adquirido por meio da educação formal, seja em cursos de formação inicial, técnicos, graduação, ou, ainda, cursos que a pessoa faz no decorrer de sua vida profissional, como uma especialização, por exemplo. Está relacionado ainda à escolaridade básica, etapa em que são desenvolvidos conhecimentos básicos das várias áreas do conhecimento e que nos permitem, por exemplo, calcular, ler, interpretar e escrever. Já as habilidades tendem a ser desenvolvidas com a prática e, por isso mesmo, melhoram com o tempo, a experiência. Finalmente, as atitudes, aspecto muito valorizado pelas empresas hoje, são pessoais, dependem de autoconhecimento, autoanálise e autodesenvolvimento. Importa assinalar que as atitudes e habilidades estão relacionadas ao nosso conhecimento sobre determinado assunto. Vamos compreender melhor isso por meio de alguns exemplos. Compreendendo como funciona o corpo humano, conhecimento, tenho mais chances de desenvolver hábitos de vida mais saudáveis. Atitudes: conhecendo a história da exploração dos povos originários e dos africanos escravizados no Brasil. Conhecimento: sou mais capaz de desenvolver empatia com esses povos e me tornar uma pessoa menos preconceituosa. Atitudes: compreendendo os porquês de determinada ação que desempenho no trabalho. Conhecimento: posso desenvolver novas formas de fazer algo, muitas vezes mais eficazes ou menos cansativas. Habilidades: as competências só se revelam, realmente, no ambiente de trabalho. Não existe competência sem que ela seja adjetivada. Podemos nos referir a um dentista competente, a um engenheiro competente, a um pedreiro competente, mas jamais analisaremos uma pessoa que conhecemos socialmente e diremos: nossa, que amigo competente. Como o mundo do trabalho é o setor da vida humana mais afetado com as rápidas transformações tecnológicas, é ele o que mais exige o constante desenvolvimento de novas competências. Criou-se até mesmo um termo para explicar isso: lifelong learning, que nada mais é do que aprendizagem no decorrer de toda a vida. O conceito de educação continuada refere-se àquela que vai além do que aprendemos em nossa formação acadêmica inicial, estendendo-se no decorrer de toda a vida. Abarca a participação em cursos, palestras, seminários, etc., com o objetivo de aprender novas técnicas e melhorar a qualificação para o trabalho. Aprofundando. A defesa da educação continuada não é uma novidade, mas em seu conceito original ela se referia, basicamente, à aquisição de novos conhecimentos, não enfatizava as habilidades e atitudes. Atualmente, além de continuar aprendendo novos conhecimentos, é preciso estar aberto para que eles modifiquem, transformem e atualizem nossas habilidades e atitudes. E isso não se faz participando de cursos ou palestras, mas, sim, a partir de uma atitude pessoal de busca de compreensão e aplicação da imensidão de informações a que temos acesso. No conhecimento. Surgiu até um termo para designar o desenvolvimento dessas habilidades: soft skills, em complementação às hard skills, que são as habilidades técnicas. De modo diverso das hard skills, que podem ser mensuradas, as soft skills estão no campo da subjetividade, ou seja, são individuais, não é possível quantificar,
mas se manifestam na postura do sujeito frente aos desafios que enfrenta. São exemplos o pensamento crítico, a proatividade, a capacidade de tomada de decisão, entre outras. Vários autores, como Reuven Feuerstein, 2014, defendem que o cérebro humano é muito mais plástico do que se sabia até meados do século XX e que até nosso nível de inteligência e nossa capacidade de aprendizagem podem ser desenvolvidos. Portanto, se assim o desejarmos, nossas atitudes perante o mundo também podem ser modificadas. Estes estudos permitiram a formulação do conceito de plasticidade cerebral, ou neuroplasticidade, que é a capacidade de o cérebro adulto continuar se modificando, estabelecendo novas conexões neurais, de acordo com as necessidades ou estímulos recebidos. É um conceito inovador, pois durante muito tempo imaginou-se que com o decorrer da vida adulta a regeneração dos neurônios ou o estabelecimento de novas conexões entre eles não acontecesse mais. Se o ser humano tem neuroplasticidade, não só conhecimentos podem ser aprendidos na idade adulta, mas também habilidades, principalmente atitudes. É possível, por exemplo, rever nossos conceitos e preconceitos, sobretudo. Vamos a um exemplo. Mesmo que tenhamos sido educados de modo a enxergar a sexualidade humana em preto e branco, apenas feminino e masculino, podemos, a partir de novos conhecimentos e vivências, compreender que existem inúmeras formas de sentir e viver a sexualidade. E, com isso, nossas atitudes em relação a pessoas LGBTQIA+, com certeza mudarão. Este exemplo simples demonstra como as certezas de outros tempos vão sendo questionadas e derrubadas na atualidade, inclusive no ambiente de trabalho. Se em outras épocas era esperado um trabalhador com habilidades físicas bastante desenvolvidas, a produção era menos mecanizada, não se esperando dele criatividade e proatividade na resolução dos problemas que surgem na produção, hoje temos exatamente o inverso. O trabalhador precisa ser capaz de executar o trabalho com destreza, domínio da técnica, porém deve ter outras habilidades e atitudes, como trabalhar em grupo, perceber os gargalos do processo e interferir para que a produção não pare, ser flexível de modo a se adaptar a novos processos mediante chegada de uma nova máquina, ou robô, etc. Poderíamos continuar citando as demandas atuais em relação ao trabalhador, mas com certeza você já entendeu aonde queremos chegar. A necessidade de constante adaptação do trabalhador, para o que precisa estar aberto à aprendizagem constante e à modificação do comportamento a partir dessas aprendizagens. Também fica claro que é preciso assumir uma postura de aprendizagem constante, ser um lifelong learner, o que implica em algumas atitudes, tais como mente aberta, manter a mente aberta ao novo, sem receio de rever conceitos, crenças ou posturas anteriores frente ao mundo. Postura curiosa, desenvolver uma postura curiosa ante o mundo, ter desejo de compreender as coisas, de aprender sempre mais. Proatividade, ou seja, buscar conhecimento, cultivar hábitos de aprendizagem. Humildade para assumir que nosso nível de conhecimento é limitado e sempre pode ser ampliado. Quem não tem humildade, ou dito de outro modo, tem a arrogância de achar que sabe tudo, não se abre para o novo. Autoconhecimento. Buscar o autoconhecimento, identificando pontos fortes e fracos e formas de melhorar as fragilidades. Pode não parecer, mas informação e conhecimento são termos que geram algumas confusões. Para viver bem na atualidade, inclusive, manter-se empregável, é o conhecimento, e não a informação de que precisaremos. Vamos compreender cada um deles. Informação. Segundo o Dicionário Online de Português, informação é a reunião dos dados sobre um assunto ou pessoa, que se torna público através dos meios de comunicação ou por meio de publicidade. O jornal divulgou a informação sobre o concurso, JCIO, 2023. Somos bombardeados, diariamente, por inúmeras informações, dando-nos a impressão de que conhecemos muitas coisas, mas, na verdade, apenas ouvimos falar. Conhecimento. Segundo o Dicionário Online de Português, conhecimento é a ação de entender por meio da inteligência, da razão ou da experiência. É a ação ou capacidade que faz com que o pensamento consiga apreender um objeto, através de meios cognitivos que se combinam, intuição, contemplação, analogia, etc. JCIO, 2023. Conhecimento é, portanto, fruto de ação mental, cognitiva, do sujeito sobre as informações a que tem acesso, significando-as, relacionando com aprendizagens e vivências anteriores. Tende a ter um caráter de aplicação da informação. Lembra das teorias sobre aprendizagem apresentadas no início do texto? A motivação para discuti-las era justamente para que você entenda como aprende para então perceber como é capaz de produzir conhecimento. A humanidade já reuniu um número tão grande de conhecimentos que ninguém consegue compreender tudo que existe numa determinada área de atuação. Por isso, o ato de conhecer geralmente está relacionado à necessidade, à utilidade prática da aplicação da informação, seja no trabalho ou na vida em sociedade.
A habilidade de conhecer, não apenas acessar a informação, implica o desenvolvimento de algumas habilidades, como leitura e interpretação de textos, escritos, midiáticos, imagéticos, etc., cálculo, pensamento crítico. Também implica atitudes, como abertura ao novo, desconfiança em relação às informações cuja fonte não seja clara, entre outras. Os pilares da educação para o século XXI, segundo a Unesco. A Unesco é uma organização ligada à Organização das Nações Unidas, ONU, e tem como foco ações relacionadas à educação, ciência e cultura. Atenta à configuração da realidade, cada vez mais mutante, em 1998, a Unesco lançou um relatório sobre a educação para o século XXI, organizado por Jacques Delors e amplamente divulgado em todo o mundo. Neste relatório, escrito ainda nos anos 1990, os especialistas reunidos pela Unesco defendiam ser necessário viabilizar a todas as pessoas uma formação ampla, capaz de desenvolver as qualidades demandadas pela vida e pelo trabalho. No novo século que se aproximava, essa formação reuniria a educação formal e vários outros processos formativos muito mais amplos, vivenciados em vários espaços, desde a vida em comunidade até o mundo do trabalho. O relatório também defende que é preciso superar a formação meramente intelectual, adentrando em outras áreas, muito mais subjetivas, até então pouco valorizadas. O desenvolvimento moral e ético também é visto como essencial, já que diante das incertezas e da mutabilidade do mundo, a pessoa precisará tomar decisões para as quais não tem referência no passado. Além disso, a ética será muito importante na produção do conhecimento científico, quando precisaremos, para construir um texto de nossa autoria, também dar crédito às fontes consultadas. É no relatório da Unesco, Delors, 2010, que surge o termo 4 pilares da educação, que são aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Vamos compreender melhor cada um deles. Aprender a conhecer está ligado a uma perspectiva mais intelectual, refere-se à necessidade de instrumentalizar o indivíduo de todas as capacidades necessárias à compreensão do mundo, dos conteúdos escolares e ou não escolares e da sociedade em que vive e relaciona-se. Borges, 2016, p. 24. Na perspectiva defendida pela Unesco, não se trata meramente de memorizar conteúdos transmitidos pela escola, mas sim, desenvolver as ferramentas necessárias para aprender ao longo da vida, ou seja, aprender a aprender. Aprender a fazer. Trata-se de aprender a utilizar, aplicar, colocar em prática os conhecimentos aprendidos e está ligado ao desenvolvimento de competências que serão necessárias ao trabalho. Visa preparar as pessoas para enfrentar, com base na aplicação dos conhecimentos aprendidos, as situações adversas que elas enfrentarão, principalmente no mundo do trabalho. Aprender a conviver. Objetiva desenvolver a convivência harmoniosa entre as pessoas e entre diferentes sociedades, num mundo globalizado e diverso. Privilegia discussões sobre diversidade cultural, relações étnico-raciais, de gênero, de nacionalidade e todas as demais diferenças com as quais convivemos. Aprender a ser. Visa a integração dos demais pilares por meio do desenvolvimento da capacidade autônoma de decidir sobre os diferentes assuntos e situações do cotidiano. Borges, 2016, p. 26. Implica autoconhecimento, criando na intersecção entre o conhecimento adquirido e suas crenças, valores e opiniões, um juízo de valor próprio, independente. É importante citar que nenhum dos pilares é superior aos demais, eles se integram e se complementam na formação integral da pessoa, como podemos ver na figura 2. Descrição da imagem. São 4 círculos. Dentro de cada um deles está escrito um dos pilares da educação segundo a Unesco. Todos os círculos se relacionam, se sobrepõem, demonstrando que os 4 pilares se completam entre si. Borges, 2016, p. 27, considera que o relatório defende o desenvolvimento no sujeito. Não só a compreensão e a posse de conteúdos e conhecimentos, mas essencialmente também as capacidades subjetivas necessárias a aplicar esses conteúdos em seu dia a dia, além das capacidades de autonomia, criticidade, juízos de valor e outras características do aprender a ser. Você deve ter percebido que tanto do lado das propostas educacionais para o século XXI, Unesco, quanto das expectativas do mundo do trabalho, está presente a ideia da aprendizagem constante para o enfrentamento dos desafios da vida na atualidade. Do ponto de vista de vários economistas, conhecimento é, cada vez mais, poder. Eles cunharam o termo sociedade do conhecimento para explicar que na atualidade a criação, disseminação e uso da informação e do conhecimento são a mola propulsora do crescimento do capitalismo. Para Castells, 1999, o conhecimento transformou-se no principal fator de produção no mundo contemporâneo. Isso demonstra o quanto as organizações estão sempre em busca do conhecimento que possa impulsionar o desenvolvimento de novas tecnologias e, com isso, trazer um diferencial frente à concorrência.
Dziekaniak e Hoover, 2011, alertam sobre os riscos de a sociedade do conhecimento ampliar as desigualdades sociais, pois, se conhecimento é poder, mantê-lo restrito é uma forma de garantir algum tipo de vantagem atual ou futura. E essa restrição é excludente, deixa de fora um grande contingente de pessoas no interior de uma sociedade, mas também exclui regiões inteiras do planeta dos conhecimentos mais avançados, aumentando a desigualdade entre as nações. Estes autores defendem ser necessário democratizar o acesso à informação, mas, principalmente, oportunizar a todos uma formação crítica que permita uma relação autônoma com o saber. Isso significa ser capaz de analisar a fidedignidade da informação, ser capaz de buscar as informações que procura, bem como passar de mero consumidor a possível produtor de informação, ou seja, produtor de conhecimento. Para Dziekaniak e Hoover, 2011, não se trata de negar as imensas possibilidades trazidas pela sociedade do conhecimento, mas de inverter sua lógica. Em vez de ser centrada na busca do desenvolvimento das empresas, o centro seria o ser humano, de modo que todas as pessoas, comunidades e povos possam buscar o desenvolvimento sustentável e melhoria da qualidade de vida. De todo modo, não há como discordar do fato que conhecimento é poder, seja para uma grande empresa, uma nação ou para cada um de nós. Quanto mais formos capazes de conhecer profundamente os saberes que fundamentam nossa área de atuação, maiores serão as oportunidades que se abrirão no campo profissional. Nem é preciso citar que na vida pessoal o conhecimento também é essencial. Permite que as pessoas sejam mais autônomas, estejam menos suscetíveis à manipulação e saibam melhor defender seus direitos e cumprir seus deveres. O domínio do conhecimento existente não basta. Ele precisa vir associado a uma atitude de abertura e humildade frente ao novo, possibilitando a aprendizagem no decorrer da vida. Os novos conhecimentos precisam permitir, na confluência com a prática, novas habilidades, transformando ou adequando práticas que já eram de domínio da pessoa que aprende a partir do novo. Finalmente, conhecimento não tem função se não trouxer uma vida mais digna. Daí a importância de garantirmos que cada vez mais pessoas tenham acesso aos saberes que a humanidade construiu no decorrer dos séculos. Novos desafios. Chegando ao final deste tema de aprendizagem, retomaremos alguns elementos que, com certeza, ajudarão você na sua jornada rumo ao conhecimento, seja no ensino superior ou na sua vida profissional. Aprendemos com os autores clássicos, apresentados no início de nossa conversa, que o conhecimento se constrói por meio de operações cognitivas, ou seja, o aprendiz precisa adotar uma postura ativa frente ao conhecimento. Frente aos conflitos e desafios que a realidade apresenta, para aprender realmente, o ser humano mobiliza o intelecto, mas também aspectos afetivos e motores. Tomando como referência as necessidades de aprendizagem contínua do século XXI, podemos atualizar o pensamento de Vygotsky, para quem é preciso desenvolver funções psicológicas superiores. Mais do que nunca, controle consciente do comportamento, atenção, memorização ativa, pensamento abstrato, raciocínio dedutivo, capacidade de planejamento, pensamento autônomo, crítico, criativo, são importantes, tanto para o trabalho quanto para uma vida menos alienada, frente à imensidão de informações que nos bombardeiam a cada dia. Como também indicam os autores que apresentamos, desenvolvimento e aprendizagem ocorrem no decorrer de toda a vida. Isso é maravilhoso, pois indica que sempre podemos aprender, desaprender e reaprender. Esta postura de abertura, de constante aprendizagem de conhecimentos, de novas habilidades e atitudes, pode, e deve, ser vivenciada na sua formação em nível superior, pois indiferente da sua futura área de atuação, o mundo do trabalho hoje é, como todas as áreas da vida em sociedade, altamente volátil. Desafiamos você a adotar esta postura e, com isso, potencializar suas possibilidades de compreender cada vez melhor o mundo. Este é um caminho apaixonante.